Quando a gente é torcedor, a gente sempre acha que existem coisas que só acontecem com o nosso time. Mas quando a gente para pra ver, acontece com todos, tá ligado? Dá pra você citar o exemplo disso de várias coisas diferentes. Tem a famosa frase: contra nós, o goleiro dos caras vira o Neuer. Eu já escutei esse tipo de frase de todos os tipos de torcedores de todos os times. Eu mesmo já disse essa frase antes. Porra, a diretoria é uma bosta. E, tipo assim, a diretoria dos outros times são igualmente ruins, mas você acha que a do seu time é pior, tá ligado? E tem uma das coisas que eu acho que talvez seja a principal que eu vejo de todos os times, que é saia do X e ganha um título. Dá pra falar isso do Santos, que inclusive eu já vi diversas vezes no Instagram, diversos jogadores aleatórios que saíram do Santos e ganharam um título. Já vi, porra, do Corinthians, já vi do Flamengo, embora o Flamengo esteja em boa fase também. Quando dá umas osciladas, eu vejo o torcedor do Flamengo fazendo isso. Dá pra você fazer de todos os times, tá ligado? E um que é muito característico por isso, talvez seja o do Tottenham. Porque eu conheço muito pouco o Tottenham, mas uma das poucas coisas que eu sei é que é um time que não ganha nada, tá ligado? Pô, os caras não conseguem ganhar nem um Jockey Pô, tá ligado? Se jogar aquele cara ou coroa no início do jogo pra decidir em qual campo você vai jogar, eu acho que o Tottenham deve sempre perder. Porque uma das poucas coisas que eu sei sobre o Tottenham é justamente que os caras não ganham título. E aí teve recentemente o Kane, que jogou lá há muito tempo, foi o principal jogador do time. E agora foi pro Bayern, não ganhou a Bundesliga no passado, o que foi surreal, porque reforçou mais ainda a parada da zica dele de não ganhar título. O cara conseguiu não ganhar uma Bundesliga com o Bayern, sendo que o Bayern eu acho que tava ganhando, sei lá, há mais de 10 anos consecutivamente. A última vez que tinha perdido tinha sido pro Borussia, se eu não me engano. Enfim, loucura, tá ligado? E aí, finalmente ele voltou a ganhar. Até teve um susto no jogo contra o Leipzig, porque eu acho que o Bayern começa perdendo, depois vira pra 3-2. Aí o Harry Kane desce de onde ele tava, acho que do camarote, pro campo pra comemorar. E aí o Leipzig empata e aí adia novamente o título do Harry Kane. Mas aí depois o Bayer Leverkusen acabou jogando, não ganhou. E aí matematicamente o Harry Kane agora finalmente tem um título. Depois dos 30 anos de idade ele conseguiu um título. Enfim, eu imagino que isso deva acontecer muito com o Tottenham justamente porque os caras não ganham nada. Então qualquer jogador que sair de lá tem uma tendência maior a ganhar qualquer título que seja, porra, na Liga da Bulgária, tá ligado? Mas enfim, vamos parar de enrolar muito. Vamos ver isso aqui porque eu fiquei muito curioso pra ver. Ah, e o vídeo é do Eurofoot, grandíssimo Eurofoot, tá? Um dos melhores canais de futebol. Bora lá. Harry Kane ganhou um título pela primeira vez, já com quase 32 anos, e se juntou então a uma lista interminável de jogadores que saíram do Tottenham e foram campeões. Enquanto o Galão de Londres, por enquanto, está há 17 anos sem ganhar nada. Em homenagem a esse grande fato, vamos relembrar aqui vários jogadores então que saíram do Tottenham e ganharam títulos, beleza? Se você é torcedor do Tottenham como eu, se prepara pra chorar, né? Eu sei que são trilhões assistindo aí. E se você é torcedor de qualquer outro clube, se prepara pra dar uma risadela. Vamos começar pelos mais É humilhantes. porque eu acho que nem eu consigo rir muito, porque cada vez que eu ver aqui os caras ganhando um título depois de sair do Tottenham, eu vou lembrar do Santos também. Que tem isso pra caralho, então. Acho que eu vou ficar mais triste do que qualquer outra coisa. Mas. Antes, vocês vão me perdoando já pela possível amargura que vai aparecer nesse vídeo aqui, tá? Gareth Bale. O Bale, cara, que O Bale craque. é um exemplo foda, né? O cara saiu do Tottenham e ganhou 4, 3. Ele já tava, né, de 2014, né? Não foi mais, então? Foi de 14, aí 15 é o Barça, 16, 17, 18. E eu acho que ele ainda tava na de 22, que é contra o Liverpool, a final, talvez. Então ele saiu do Tottenham e ganhou 4, 5 Champions, tá ligado? Loucura.
Né? Bizarro. Ele chegou no Tottenham com menos de 18 anos, vocês acreditam? Era um lateral esquerdo e depois virou o que virou, né? Na temporada 12-13 explode de vez, ganha o prêmio de melhor jogador da Premier League e melhor jogador jovem ao mesmo tempo. Vai pro Real Madrid e ganha 16 troféus lá, é importante Caralho, mapar deles e tal, 16. mas o Bale não entra pra essa lista, exatamente, eu falei dele só pra puxar os critérios. Os critérios são jogadores que estiveram no Tottenham, não ganharam nada no Tottenham e saíram e foram campeões Ah, em o outros Bale ganhou lugares. alguma Já o coisa. Bale estava no Tottenham na temporada 2007-2008, quando o clube ganha o seu último título, beleza? Que foi uma Copa da Liga Inglesa na final pra cima do Chelsea. Que é Então bem esse pouca ano de coisa, 2008, obviamente, acaba Convenhamos. sendo meio que a nota de corte, né? Vamos falar do Luka Modric, então. Talvez o Modric exemplo é mais o presente. relevante, porque ele chega logo depois que o Tottenham ganha essa Copa da Liga, em 2008. Fica 4 anos lá sem ganhar nada, obviamente, né? E nos Spurs, cara, o Modric era um bom jogador, mas nem de perto o que ele se tornou no Real Madrid. E quando ele vai pro Real, ele demora um total de 2 dias para ser campeão. Cara, eu gostaria de estar brincando, né? Mas infelizmente não tô. O Real apresenta ele dia 27 de agosto de 2012 e ele é campeão da Supercopa da Espanha dia 29 de agosto de 2012. 2 dias depois. E atualmente é o jogador mais intitulado da história do Real Madrid, chegando em quase 30 títulos pelos merengues, né? E só não é maior ainda pro futebol porque a Croácia dele é quase o Tottenham das seleções, né? Ainda assim ele conseguiu levar a Croácia pra final de Copa. Foi bem várias vezes, se meteu entre as seleções grandes e tal, mas acabou sempre sendo vice ou morrendo na praia de alguma maneira. Nada contra, tá? Pra Croácia isso aí é incrível, mas enfim, tô amargurado, então falei também. Volta, Luquita, vem se aposentar em casa, meu querido. Que é isso, cara? Falando em Madrid, vamos pro Trippier, um lateral direito que chegou numa época boa do Tottenham já, tá? Ele pegou todo o período do Pochettino lá, inclusive o Trippier foi importante na campanha do vice da Champions em 2019, por exemplo. E aí ele sai logo depois disso, né? Inclusive na época a torcida do Tottenham já tava pegando muito no pé dele, ele tinha problemas de marcação e tal. E aí ele foi pro Atlético de Madrid e em 2 anos foi campeão espanhol naquela temporada em que o Suárez se vinga, né, depois de sair do Barcelona. E com o Trippier sendo titular na maior parte do tempo, avança alguns anos pra frente e ele também é campeão da Copa da Liga com o Newcastle, tirando os caras de uma fila de 70 anos sem ganhar nenhum título de O cara tirou o Newcastle da fila, mas não conseguiu tirar o Tottenham da fila. Que bizarro, cara. primeiro escalão. Na final, Bizarro. ele deu uma assistência, cara, cobrando um escanteio de forma deliciosa. E assim 70 anos de seca foram embora. 70. Engraçado que do Newcastle você não dava risada, né? Enfim. É porque assim, eu acho muito louco. Eu não conheço muito de futebol europeu, principalmente futebol inglês, né? Mas eu não consigo ver sentido no Tottenham ser considerado um dos Big Six, tá ligado? Eu sei que isso varia muito. Teve épocas que outros times faziam parte do Big Six e já não fazem mais, tipo o Everton, por exemplo. Mas eu não sei qual foi o critério do Tottenham. Porque vamos lá. O Liverpool e o United são bem claros nisso. O City talvez não fizesse sentido há muito tempo, mas depois que veio se profissionalizando, ganhou algumas Premier League, depois veio o Guardiola, ganhou mais ainda. E hoje em dia faz sentido, conseguiu ganhar até uma Champions. O Arsenal historicamente é muito grande mesmo sem ter Champions, mas tem algumas Premier League. Premier League que eu digo título do Campeonato Nacional, né? Mesmo contando quando era no antigo formato. Tem alguns títulos nacionais. Eu acho que é o maior campeão de uma das Copas lá da Inglaterra também, então faz sentido. O Chelsea era pequeno, mas depois que o Abramovich comprou, chegou a ganhar algumas Premier League também, chegou a ganhar 2 Champions, então ok. Mas o Tottenham eu não consigo entender, tá ligado? O Tottenham eu não sei qual a relevância dele pro futebol inglês, talvez seja algo histórico que eu não saiba. Mas em título os caras não ganham, torcida aparentemente também não tem muito. Não sei, tá ligado? É tipo como se você pegasse os times de São Paulo, por exemplo. Você tem Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Aí num segundo escalão ali, historicamente, você pode colocar a Portuguesa, por exemplo. Mas aí é como se do nada você colocasse, porra, sei lá, o Água Santa, tá ligado? O Água Santa fez uma final de Paulista agora recentemente e parou por aí, tá ligado? Seria a mesma coisa que você dizer que o
o Água Santa é um dos grandes de São Paulo. Não faria o menor sentido. O Tottenham é o Água Santa da Inglaterra. Vamos ficar com essa frase. Parabéns, mano. Muito feliz por você. Vamos pra outro lateral direito, que é o Walker. O Walker tem uma história muito legal no Tottenham, porque quando ele chega no clube, ele ainda Cara, era o um Walker já zigoto, passou pelo né? Ele Tottenham. mal Não tinha fazia experiência ideia. no profissional. E nos Spurs ele demorou um pouquinho, né? Foi emprestado e tal, mas se desenvolveu como um atleta de altíssimo nível. Teve uma época que, acredite se quiser, era o Walker na lateral direita e o Danny Rose na esquerda, e alguns consideravam a melhor dupla de laterais da Inglaterra. Os dois estavam voando baixo, tá? O Walker se destacou tanto que na época fez o Manchester City transformar ele no defensor mais caro da história do futebol, pagando Caralho. 53 milhões de libras lá em 2017, e quando ele chega no City, o Guardiola já tinha chegado também. Então, vocês já sabem o que aconteceu, né? Na primeira temporada o Walker já ganha a Premier League, já ganha a Copa da Liga, depois coleciona 17 títulos ao todo. E assim, eu tô sempre falando aqui dos títulos de grande escalão, né? Porque se fosse falar das coisas pequenas, o Walker foi sim campeão enquanto era jogador do Tottenham, tá? Ele foi emprestado pro Queen's Park Rangers por meia temporada, então é considerado campeão da segundona lá em 2011, beleza? Mais um título pro Galoso. Não, mas aí o título não foi do Tottenham, né? Então, tudo bem que o Tottenham é carente de títulos, mas a gente não precisa chegar nesse ponto, Pedrão. Por favor. E assim, os jogadores que eu falei até agora saíram pra times fortíssimos, né? A gente imaginava que eles seriam campeões uma hora ou outra, mas tem outros aqui que, cara, olha, dói. Vamos falar então do Ndombele, contratação mais cara do Tottenham na época, né? Foram pagos aí 63 milhões de libras. Assim, eu conheço muito pouco desse cara. O máximo, como eu disse, não sou um vasto conhecedor de futebol, principalmente europeu, tá? Mas o máximo que eu já vi do Ndombele foi quando eu contratei ele no FIFA pra fazer campanha com... Foi o Middlesbrough, eu acho. Eu contratei o Ndombele de algum time lá. É o máximo que eu conheço dele. Não entendo por que pagaram tanto dinheiro nele assim, não. E cara, talento nunca faltou pro Ndombele, isso aí era bem claro assistindo ele jogar. O problema é que ele sempre parecia que ele não tava muito afim, né? Seja de se esforçar na carreira como é necessário pra ser bem sucedido no alto nível, seja dentro dos próprios jogos mesmo, quando ele às vezes dava uma desligada ou parecia que tava trotando em vez de correr e tal. É o Lucas Quando o Lima. Ndombele chega no Tottenham, era 2019. Ele tava chegando pro clube que era o atual vice-campeão da Champions. Imagina a expectativa. Mas enfim, ficou marcado pela torcida também, que não gostava muito dele, e aí em 2022 ele vai por empréstimo pro Napoli. E aí o chega Napoli no é Napoli, campeão. que não era campeão italiano há mais de 3 décadas. E o que acontece quando o Ndombele chega no Napoli? Ele simplesmente vence a Série A italiana na sua primeira e única temporada lá. Exatamente. Bizarro. Com ele, o Napoli quebrou uma sina de 33 anos sem ganhar a Série A italiana. Inacreditável. Depois esse cara ainda vai pro Galatasaray, é campeão mais 2 vezes e por último, sai de graça do Tottenham. Cara, olhando agora, deve ser a pior contratação da história do clube, superando até o Roberto Soldado, quem lembra? Pelo menos o Soldado não entra na lista, porque ele não ganhou nada depois que saiu, beleza? Agora o Ndombele, nossa, cara. Outro do Napoli então, Fernando Llorente. O Llorente era aquele camisa 9 clássico, né? O cara grandão, que fica paradão na área ali, bom de cabeça e tal. E ele foi extremamente importante naquela disputa da Champions 2018-19. Ele faz aquele gol de bacia, né? De quadril contra o Manchester City nas quartas. Ele ajuda ali no pivô que gera o último gol do Lucas naquele 3-2 pra cima do Ajax, né? Mas enfim, ele chega em 2017, sai em 2019 do Tottenham, não ganha nada, obviamente, vai pro Napoli e de cara ganha uma Copa Itália. Detalhe, o canalha do Fernando Llorente entra em um jogo da Copa Itália. Ou seja, o cara jogou só uma partida, mas é considerado campeão. Ele jogou só pra poder entrar na estatística do sai do Tottenham e ganha um título. É um bandido, um canalha sem vergonha e safado. Canalha! Bom, falei do Lucas... Caralho, um vídeo do Skylab. Isso foi aleatório. Moura, né? O Lucas, cara, nunca faltou qualidade pra ele foi a também, Copa do mas Brasil faltava com São Paulo. consistência. E ele sempre conseguiu jogar num nível legal, o que na maior parte das vezes não era o caso, né? Então por isso que ele não foi uma unanimidade no Tottenham nunca, basicamente. Mas simplesmente protagonizou um dos maiores momentos da história do clube, um dos momentos mais memoráveis da história da Liga dos Campeões. E provavelmente a melhor narração da história. E certamente da minha história como torcedor, né? Um dia eu vou abrir o jogo aí sobre o que aconteceu comigo na noite em que o Lucas Moura fez 3 gols. E ele fez. Mas eu já vi. Eu vi esses dias aleatoriamente enquanto eu tava almoçando. Então não vou trazer react aqui. Mas eu vi e é um vídeo muito maneiro, cara. Muito
maneiro. Contra o Ajax. Bom, o Lucas ficou mais de 5 anos lá em Londres, né? Não ganhou absolutamente nada, claro. E aí ele é apresentado no São Paulo no dia 2 de agosto de 2023. E vocês São sabem Paulo que nunca tinha ganhado uma Copa do Brasil. que quando eu começo a falar uma data assim, já dá pra ver mais ou menos pra onde é que isso tá caminhando, né? Pois é. Em 25 de setembro de 2023, o Lucas Moura é campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo. Não demorou 2 meses, cara. Não deu 2 meses. Com um detalhe, né? O São Paulo nunca tinha ganhado uma Copa do Brasil em toda a sua história. E foi pra cima do Flamengo ainda. Valeu, Lucas. Brigadão, hein? Sejamos É verdade, o Pedrão é flamenguista. sinceros, Caralho. o Lucas Moura é um cara É o absolutamente contraste, né? O Flamengo tá ganhando tudo nos últimos anos e o Tottenham não ganha nada. Pelo menos é um contraste. vitorioso. Ele é ganhou feliz no troféu âmbito em todo nacional. lugar que ele jogou, na verdade, né? Exceto no Tottenham. Falando de brazucas, o que dizer do Paulinho, né? O torcedor do Corinthians ama. Caralho, o Paulinho já passou pelo Tottenham? Não fazia ideia Do disso. Barcelona nem tanto, ainda que o Paulinho do Barça meteu bastante gol, então recentemente eu vejo as pessoas analisando com mais positividade a época dele lá, mas cara, no Tottenham ele foi muito mal, mas mal a ponto assim de virar meme, sacou? Caralho. Enfim, o Paulinho ficou 2 anos nos Spurs, saiu em 2015 pro Guangzhou Evergrande e pra surpresa de 0 pessoas, ele saiu e depois ganhou absolutamente tudo lá na China. Tudo que é troféu nacional lá, o cara levou. E depois ainda vai pro Barça, também é campeão, ganha La Liga lá e tal. Por falar em La Liga, vamos pra uns aqui que o sangue ferve, né? Vocês lembram do Foyt, o zagueiro argentino? Então, ele foi pro Tottenham bem novinho, né? Vindo direto da Argentina e não vingou. Aí, beleza, o Tottenham resolve emprestar ele para o Villarreal na temporada 2020-2021. E, cara, eu acho que é muito importante a gente parar e botar aqui na tela verde a lista de títulos do Villarreal até aquele momento, né? Vocês conseguem ver aqui. Esse maldito desse time nunca tinha ganhado um título relevante em quase 100 anos de história. Nada. Aí é óbvio que acontece o quê? Eles recebem um jogador do Tottenham, o Foyt, e na primeira temporada que o cara tá lá, ele é campeão da Europa League pelo Villarreal. O único título... Ah, da Europa League? Ah, não, é verdade. Quem tem bastante Europa League é o Sevilha. Vila Real, nem lembrava que tinha ganhado. primeiro escalão da história do clube. É brincadeira, cara. É inacreditável. Tem alguma coisa que o jogador sai do Tottenham e num período assim, máximo de 2 anos, ele é agraciado, presenteado com um título. Cara, vamos falar do Lamela. O que falar do Lamela, né? Cara, eu passei muito ódio com esse cidadão. Mas hoje em dia, eu tô um pouco mais consciente do meu papel como torcedor, como comunicador aqui. Então vou pegar mais leve, vou ficar de boa, vou ser mais simpático com o nosso queridaço Deus dos gols de letra, né? E vou dizer que apenas eu e o Lamela temos, digamos, formas completamente diferentes de enxergar o futebol, beleza? E assim, o Lamelinha tem que ser respeitado. Ganhou um Puskás jogando pelo Tottenham, né? Puskás é tipo uma taça, né? Tipo um troféu. Então, meio que o Pode ser considerado título do galão. Título? Não? Se não contar... Bota na galeria de troféus. Então saiba que o Lamela ficou 8 anos no Totão, foi vice de Champions League, Copa da Liga. Aí saiu em 2021 e adivinha, em 2023 é campeão da Europa League pelo Sevilha. Inclusive sendo importante, tá? Único título da carreira dele, logo depois que sai do Tottenham. Coincidência? E quem que tava lá no Sevilha, inclusive cruza a bola pro Lamela meter um gol contra a Juventus? O Bryan Gil. Exatamente. Cara, a história do Bryan Gil seria cômica se não fosse trágica. Talvez, pra quem não é torcedor do Tottenham, seja mais engraçada esse vídeo. Porque o Tottenham contrata esse garoto, né? E eu cheguei a estar Bryan Gilzado por uma semana ali, porque eu tava empolgado com o futebol dele. Mas ele claramente não tinha físico pra Premier League, não conseguia jogar lá direito e foi emprestado de volta pro Sevilha. E é lá emprestado que ele ganha esse título da Europa League, certo? Só que qual que é o detalhe aqui? O Tottenham, pra contratar o Bryan Gil, tinha mandado o Lamela e mais 25 milhões de euros. Então o Tottenham manda o Lamela pra lá na negociação do Bryan Gil. Aí o Bryan Gil vai pra lá também de volta por empréstimo e os dois juntos são campeões da Europa League. Pô, bizarro, é inacreditável um bagulho desse, cara. Cara, essa é uma das maiores pilantragens da história do futebol. O Sevilha deveria ser processado. Objection! Isso aí é, porra, é o quê? É golpe, é estelionato.
no mínimo uma compensaçãozinha por danos morais. Os caras deveriam pagar, né? Cara, agora a gente vai entrar nos camaradas que quase ninguém lembra, tá? Vou passar rápido porque ninguém aguenta mais. Vamos falar do Fazio, um zagueiro limitadaço, né? Todo durão, assim. O cara chega em 2014 e 15 vindo do Sevilha, fica 1 ano e meio no Tottenham e, cara, eu não lembrava disso, cara. Ah, não, cara. Ah, não. O filho da mãe é emprestado de volta pro Sevilha por apenas 6 meses, cara. 6 meses é pouco tempo, cara. Mas sabe o que ele consegue fazer em 6 meses? Ser campeão da Europa League pelo Sevilha também. O que... Ah, mas, ô mesmo, ser campeão da Europa League pelo Sevilha é tipo ser campeão da Champions pelo Real Madrid. Vai acontecer uma hora ou outra. que o Sevilha tem contra o Tottenham, eu não sei, cara. Pô, é fácil pro Sevilha ganhar a Europa League e dar golpe no Tottenham, né? Inacreditável. Fácil, extremamente fácil. Nossa. Essa foi feia. Vamos Essa falar foi do feia. Stambouli. Esse camarada me deixou puto 3 vezes, tá? Quando ele chega no Tottenham, quando ele joga pelo Tottenham e quando ele vai embora do Tottenham. Porque a história dele meio que, tipo, não dá pra explicar, cara. Ele não joga nada pelo time e aí é transferido pro PSG. Cara, o PSG já tava rico e já tava ganhando uma pá de coisas. Lavagem de Então, dinheiro isso aí, meio hein? que o Stambouli caiu pra cima. Ele jogou mal no Tottenham e a punição é ir pro Paris fazer o quê? Ser campeão de todos os troféus que o PSG disputou na França naquela temporada. O cara ficou uma temporada lá, mas óbvio que depois saiu do Tottenham. O cara ele zerou o futebol francês, cara, em 1 ano. Vamos falar agora do Louis Saha. O Saha, cara, faz tanto tempo já que, sinceramente, eu nem lembrava direito. Eu lembro muito mais dele com a camisa do Manchester United do que com a camisa do Tottenham, porque ele ficou 6 meses só, né, em Londres. Ele era um bom atacante francês, mas a história dele é mais uma inacreditável, né? Ele sai do Tottenham no começo da temporada 2012-2013. Aí ele vai pro Sunderland. Aí tu pensa, pô, o cara vai pro Sunderland, não tem como ser campeão de nada, né? Fim de carreira pro maluco. Não, porque na mesma temporada, sabe-se lá como, ele consegue uma transferência do Sunderland pra Lazio. E na Lazio, em 6 meses, Ganhou a Copa ele Itália? ganha a Copa da Itália. E detalhe, ganha e se aposenta logo em seguida, tá? Inacreditável, cara. Mas o Eurofoot é jornalismo investigativo e nós fomos atrás dos dados pra confirmar que Louis Saha não entrou em campo em nenhum minuto pela Lazio na Copa Itália. Então ele fazia parte do elenco da Lazio, mas ele não chegou a jogar a competição. Então ele não é Aí considerado você campeão? considera o cara campeão ou não? Eu vou dizer que não, beleza? -1 pra lista, tira do vídeo. Por falar em atacante canhoto, vamos falar do Vincent Janssen. Cara, o que esse cara meteu de gol pelo AZ Alkmaar na Holanda é brincadeira, mas a gente sabe que nem sempre tu meter muito gol na Holanda significa alguma coisa. Algumas vezes significa, né? Outras nem tanto. Mas a passagem dele pelo Tottenham é horrenda. A melhor descrição que eu poderia fazer do Janssen jogando futebol no Totão é um boneco de posto tentando jogar bola. Ele chegou a fazer 6 gols pelo Tottenham. 4 de pênalti. Então quando tinha um pênalti, opa, já chama o Janssen, que é pra ele bater, meter gol e ver se justifica ali os 20 e poucos milhões que foram pagos nele, né? Esse cara ficou tão traumatizado jogando no Tottenham que depois ele sai e faz um caminho de carreira bem diferente para um holandês. Ele vai pro México, tá? Caralho. E é óbvio que ele chega lá no Monterrey para a temporada 2019-20 e imediatamente é campeão do torneio Apertura e também da Copa do México. Depois ainda vai pro Royal Antwerp da Bélgica e é campeão belga com os caras que não ganhavam o título da Bélgica há 66 anos. Inclusive esse título do Royal Antwerp veio com um gol no último lance da última partida do campeonato, marcado pelo Alderweireld, o zagueirão ex-Tottenham. Ele marcou esse gol incrível, inacreditável, e ele era um zagueiro incrível, inacreditável, cara. Era muito guerreiro, tinha um passe longo brutal, muito bom mesmo. Eu tenho muita saudade da dupla que ele fazia com o Vertonghen, né? Na zaga ali eram 2 fantásticos. Ele ficou 6 anos no Tottenham e quando ele sai, obviamente, ele ganha na sua primeira temporada depois de sair a Copa do Catar. Não a Copa de 2022, né? A Copa Nacional do Catar. Aí fica a dúvida se isso aí vale mais, por exemplo, do que uma Audi Cup. Aí vocês me respondem. Clint Dempsey, tá aí um cara dos Estados Unidos que eu gostava porque jogava muita bola, né? Ele sempre metia os seus golzinhos aí, ficou uma temporadinha só pelo Tottenham, até que saiu pro Seattle Sounders da MLS em 2013 e adivinha, foi campeão de absolutamente tudo por lá. Assim que chegou, né? Cara, esse vídeo tá ficando triste demais e longo demais, né? É que nem eu falei, eu tô lembrando
A cada nome que ele vai falando, eu vou lembrando de uns jogadores aleatórios que passaram pelo Santos também e ganharam título depois. Vai abrindo um trauma. Vamos então para falar do Eriksen, jogador que me fez chorar, O né? Eu Eriksen eu conheço. adorava o Eriksen, cara. Ele era, junto com o Dele Alli, o Son e o Kane, um dos 4 do quarteto mágico do Tottenham naquela época muito boa com o Pochettino. Pô, o cara metia gol, ele batia na bola como poucos, assim, né? Uma qualidade técnica incrível. Foi importante naquele vice da Champions League. E claro, né? Ele resolveu que queria sair do Tottenham ao final do contrato. Isso aí me deixou magoado, cara. Aí depois ele quase morre na É Eurocopa. Isso verdade, aí teve muda essa tudo, parada. né? Naqueles longos minutos dele sendo atendido no gramado ali, eu tava aqui em casa desesperado, chorando, achando que um jogador que eu adorava tinha batido as botas em campo, né? Então, obviamente, hoje só quero o bem dele, o Eriksen é um queridaço. Aí, e bom, no Tottenham, ele saiu no começo de 2020, depois de 7 anos no clube, e um ano e meio pra frente, ele estava sendo campeão italiano com a Inter de Milão. Inter do Conte, inclusive. Que Né? Não passou vamos pelo nem falar Tottenham. desse capeta desse treinador aqui não. Até porque também tem técnicos que saíram do Tottenham e foram campeões de alguma coisa, não quero nem entrar nessa, né? Joe Hart, goleiro do City no começo da época rica deles, né? Ele vai pro Tottenham ser goleiro reserva por uma temporada, aí depois sai em 2021-22 pro Celtic e ganha absolutamente tudo na Escócia. Adivinha com quem? Quem que era o técnico do Hearts lá? Exatamente, Ange Postecoglou. A ferida só aumenta, cara. Por falar em goleiro, chegamos no Hugo Lloris. Esse camarada aí foi titular da seleção da França e capitão por muito tempo, né? Campeão da Copa do Mundo de 2018. Mas no Tottenham ele nunca conseguiu erguer esses dois bração aí pra levantar uma taça, não. Ele é um jogador curioso porque eu nunca consegui desenvolver um laço emocional muito grande com o Lloris, apesar de ele ter ficado 12 anos no Tottenham e ter feito mais de 400 partidas, né? Também virou capitão e tudo. Na última temporada dele lá, ele foi muito maltratado, tá? Ele foi escanteado assim e o clube passou a agir como se ele nem existisse. Foi feio o negócio. Mas enfim, ele vai pro LAFC lá dos Estados Unidos, dia 31 de janeiro de 2024. E obviamente em setembro já ganha a US Open Cup. Vamos falar agora do queridaço Harry Winks, um bom meia. Chegou um dia que eu achei que o Harry Winks tinha o estilo de jogador do Barcelona, sabe? Aquele volante construtor lá de trás, organizador de jogo e tal. Mas obviamente ele nunca atingiu esse nível todo, né? O legal do Winks é que ele é da base do Tottenham, então ele conhece muito de perto ali o sofrimento, né? Mas enfim, nunca ganhou nada, saiu pro Leicester na temporada 2023-24 e é óbvio que na primeira temporada dele já é campeão da segundona inglesa. Eu nem ia falar de títulos menores, né? Mas é mais um e também assim, cara, segundona inglesa tem um nível bem interessante, então achei que valia a pena mencionar. Vamos para o Davinson Sanchez. Ele é outro que saiu na temporada 2023-2024 e, cara, coitado do Davinson, né? Ele, assim, tem bons valores ali como zagueiro, mas ele falhou tanto pelo Tottenham que saiu absolutamente odiado pela torcida. E eu nunca esqueço o jogo em que ele entra vindo do banco contra o Bournemouth. Aí ele falha em 2 gols do Bournemouth, é substituído e vai pro banco. Enquanto ele tá saindo, ele é vaiado pela torcida. Ele vai pro banco e é visto chorando, cara. Cara, esse episódio foi muito triste porque é claro que ele foi mal em campo, né? Mas naquele momento a humilhação foi tão grande que quebrou não só o Davinson Sanchez jogador, quebrou o Davinson Sanchez ser humano. E ali, cara, nesses momentos eu acho que o torcedor tem que botar a mão na cabeça e perceber que passou do ponto, né? É que também é foda ser cobrado do torcedor que ele seja racional num esporte que é tão emocional, tá ligado? O torcedor é. Tipo assim, existem momentos na vida em que você pensa, tipo, racionalmente, eu não deveria fazer isso. Mas pela emoção, eu estou fazendo, eu quero fazer, porque tá falando mais alto. Nessa hora, o torcedor, ele sequer tá lembrando do racional, tá ligado? Ele só quer xingar. Eu, por exemplo, quando eu tô vendo um jogo aqui do Santos passando raiva, o que é o padrão, eu tô xingando o elenco inteiro. Do goleiro ao centroavante. E eu não estou sendo gravado. Mas se eu estivesse sendo gravado, provavelmente eu faria a mesma coisa, porque eu sequer lembraria da câmera. Eu só estou puto, tá ligado? Então, tipo assim, a menos que tenham falado coisas realmente pesadas, seja algum tipo de racismo, de preconceito sobre qualquer coisa relacionada a ele,
ou coisas pesadas pra caralho, pô, eu não vou tirar a razão do torcedor de vaiar, porque pô, ele tá vendo o time dele, o time que ele ama perder, porque o cara deu 2 vacilos, tá ligado? É foda, é foda. Enfim, ele vai pro Galatasaray e na sua primeira temporada, claro, ganha 2 títulos. Inclusive salvou gol de bicicleta em um clássico contra o Fenerbahçe, é titularzaço lá no Gala. Teve um jogo que ele deu um giro do Zidane dentro da área, depois quase marcou um gol de bike ele mesmo, tipo, Que isso? doideira completa. E sabe o melhor de tudo, cara? Quando o Galatasaray enfrenta o Tottenham pela Europa League e ganha lá na Turquia, quando acaba o jogo, o Davinson Sanchez é visto indo pra torcida do Tottenham. O quê? Botar a mãozinha na orelha assim porque ele foi humilhado lá? Não. Ele foi lá aplaudir os torcedores, cara. É assim que ele retribuiu Pô, o cara é tratamento foda. grosseiro que ele recebeu. Então, cara, não só tá bem demais como jogador, como também está bem como ser humano, né? Parabéns pra ele, Maneiro, tô feliz maneiro, por ele. maneiro. Emerson Royal. Cara, o Emerson é um caso muito sério. Ele realmente no Tottenham era um jogador muito incompleto, né? Eu não lembro se é ele, mas eu acho que é. Que a torcida do Tottenham tinha feito uma música pra falar que ele não sabia nem defender nem atacar. Então, ele Caralho. tinha muitos problemas defensivos. Emerson Royal, que se eu não me engano é santista, tá? Se eu não me engano. Eu acho que ele é santista. Eu acho que ele falou em algum vídeo alguma vez que perguntaram pra ele. E quando atacava, também tinha sérios problemas. Mas eu gostava do Emerson porque aparentemente ele era uma influência muito positiva no grupo, assim, no vestiário e tal. E além disso, ele fez uma coisa, assim, de se sacrificar pelo clube, né? Na temporada 23-24, quando, pô, não tinha ninguém pra jogar na zaga, tava meio time lesionado, foi quem jogar lá? O Emerson Royal. Era uma posição totalmente nova pra ele, em que ele não dominava absolutamente nada de ser zagueiro. E eu não posso nem dizer que ele foi muito bem na zaga, mas ele jogou várias partidas assim. E é um cara que mostrou dedicação e empenho o tempo todo. Então, cara, eu respeito muito o Emerson Royal. Ele vai pro Milan na temporada 24-25 e 6 meses depois é campeão da Supercopa Italiana. O único título da carreira dele. Ele pode não ganhar mais nada na carreira, mas já conseguiu esse efeito mágico de sair do Tottenham e ser agraciado com um troféuzinho, né? De repente, se ele quiser ganhar mais um título no futuro, ele volta pro Tottenham só pra poder sair de novo e aí ser campeão por outro clube, entendeu? E vamos falar agora da duplinha, Kane e Dyer, né? Esses dois, eles chegam no Bayern de Munique na temporada 2023-2024. O Kane é o maior craque que eu já vi com a camisa dos Spurs, né? Subestimado, um centroavante geracional, maravilhoso, que salvou o galão em cima da bola trocentas vezes, né? Ele já queria sair do clube antes, ficou, mas depois finalmente foi pro Bayern. E cara, incrivelmente o Kane foi pra um clube que ganha título toda temporada E não e na ganha. primeira temporada dele lá ele não ganha nada, né? Foi a famosa zica do Kane aí. Aí depois quem que se junta a ele lá no Bayern? O Dyer. O Dyer chega no meio da temporada também sendo um cara que caiu pra cima, né? No Tottenham ele tava escanteado, ninguém mais queria saber do Dyer. Cada vez que eu via ele em campo, eu tremia por dentro, né? A torcida já tava com ódio dele e tal, mas ele vai pro Bayern sabe-se lá como. A única explicação, né, que eu tenho, com todo respeito ao querido Eric Dyer, que inclusive fala português fluente, né? É que, pô, o Kane deu uma forcinha. Falou, pô, tem um brother lá no Totão que tá disponível. Tragam ele pra cá. E aí os caras levaram, né? Creio eu. Enfim, demorou muito mais do que se imaginava, né? 2 anos pro Bayern de Munique ganhar um título, mas ganhou. Tanto Kane quanto Dyer são campeões da Alemanha. Inclusive, o Kane chegou a dizer que ir pro Bayern de Munique foi uma das melhores decisões que ele já tomou na vida. It was just one of the best decisions I think I made in my life. Beleza, Kane? Tranquilo? Tipo assim, pode machucar, mas não precisa, né, tacar gasolina e depois tacar fogo na ferida. Inclusive, tu já ganhou, meu querido. O que tu sempre sonhou, um troféuzinho. Já pode voltar pra casa, cara. E aí fica o contraponto com o Son, né, que é um cara da geração do Kane ali, que atingiu o seu auge jogando ali ao lado do Kane e que não foi embora. Acabou ficando e não ganhou nada. Além daquela medalha que ele ganhou com a Coreia do Sul, vocês lembram? Que acabou fazendo com que ele não precisasse cumprir serviço militar obrigatório na Coreia. Enfim, eu tenho a impressão de que esse negócio de sair do Tottenham e ganhar títulos ficou mais exacerbado nos últimos anos, porque o Tottenham se tornou um clube mais poderoso financeiramente, que briga mais em cima na tabela, não na temporada 24-25, né? Que se põe mais entre os grandes e, portanto, jogadores do Tottenham nas antigas, os caras iam sair, sei lá, pro Stoke City, pro Derby County, né? Pro Sunderland.
E hoje em dia eles estão saindo para Real Madrid, tem gente que vai pro Bayern de Munique, para Manchester City e por aí vai. Então o Tottenham contrata jogadores melhores que saem para clubes melhores. E, inclusive, eu não falei de todos os jogadores aqui, tá? Tem uma pá de outros que eu não citei, porque senão o vídeo ia ficar com 2 horas. Tem lá o Korluka, aquele que jogou de Kiko, né, pela Croácia, que saiu do Tottenham e conquistou lá uns trocentos títulos no Lokomotiv Moscou. Tem o Pavlyuchenko, um atacante russo que eu admirava bastante também, saiu e foi ser campeão lá no Lokomotiv. Tem o Van der Vaart também. A lista é mais longa, né? Sem contar os técnicos aí, por exemplo, Mourinho e tal. Agora, uma coisa é preciso ser dita, tá? Eu não vou deixar que me calem. E se ninguém tem coragem de falar a verdade, eu vou falar. Esse vídeo aqui tá cheio de tristezas, né? E, nossa, estamos fazendo graça do Tottenham só porque vocês, canalhas, não contam como títulos a Audi Cup, o World Challenge, a Tiger Cup, a Walter Tool Memorial Cup, o Kane no Fortnite, o Son no PUBG e muitos outros, tá? Mas observem que 2030 é logo ali. E se você quer saber por que o Tottenham tá sempre associado com o ano de 2030, clica nesse vídeo que tá aparecendo aqui, que você vai perceber que nesse vídeo eu fiz a previsão mais certeira de toda a minha vida. Vale a pena assistir esta pérola, que no futuro ou será meme ou será uma das maiores cravadas da história do futebol, beleza? Provavelmente será meme, né? Convenhamos, provavelmente vai ser um meme. Mas, cara, é foda, né? Nunca se sabe. O Tottenham agora, essa semana, teve o último jogo da semifinal da Europa League, se eu não me engano, né? E aí a final vai ser Tottenham e United. E eu, sendo bem sincero, acho que tem mais chance do United, porque o United eu acho que tem um elenco melhor. Não sei se é um técnico melhor, porque eu conheço muito pouco, tanto do Postecoglou, mas o Rubem Amorim fazia um puta trabalho no Sporting. E nunca se sabe, talvez o Tottenham ganhe o primeiro título, justamente um título internacional, justamente em cima de um dos maiores times da Inglaterra, que é o United. Pode ser que aconteça. Mas a principal conclusão que eu tirei desse vídeo é que o Santos precisa ir atrás de alguém que tava no Tottenham. Só assim pra gente ganhar alguma coisa, cara. Porque, pô, se depender do Santos, tamo fudido, tá ligado? Não vamos ganhar mais nada. Mas enfim, é isso, rapaziada. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal. Tamo junto.